A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Quero vos deixar uma palavra da parte de Deus aos vossos corações, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, versos 1 ao verso 6. Nós entendemos que nessa passagem nós vemos três personagens principais, por pontos de focos pelo qual nós possamos destacar. Nós vemos o primeiro personagem, Jesus. Ele estava sendo observado pelos segundos personagens, os fariseus. E temos um terceiro personagem, o homem da mão mirrada. E nesse interir de tudo, nós contemplamos uma situação pelo qual Jesus adentra na sinagoga com o propósito de ensinar na sinagoga. Nós vemos e entendemos que o principal propósito de Jesus, no exercício do seu ministério, não foi preocupar-se com cura, milagre, maravilhas, não. O principal propósito de Jesus era ensinar. Tanto que, quando ele exerce o seu ministério, ele chama para si homens, pelo qual ele denomina esses homens de discípulos, para que eles fossem aprendizes dele, para que no determinado momento, aprendendo dele, pudessem exercer a função, a missão e o propósito pelo qual ele tinha designado para eles. E aqui, Jesus está entrando na sinagoga para ensinar, para trazer o ensino para aqueles que estavam dispostos a ouvir ele. E diante dessa situação, desse cenário, nós vemos que há dois pontos, ou seja, aqueles que estão na sinagoga para criticar o ensino de Jesus, aqueles que precisam do ensino de Jesus e o resultado disso tudo. Aqueles que estão na sinagoga, fariseus, prontos para questionar Jesus, prontos para criticar Jesus, eles têm em si o propósito de que vamos pegar a lei e vamos ver se ele transgride a lei. Por quê? Estamos na sinagoga, lugar de adorar, lugar de cultuar, porém é sábado. E sabemos que sábado não se pode fazer tais coisas, tais obras que nós ouvimos falar, que nós escutamos tanto falar. Agora, tem um homem nesse ambiente de culto, pelo fato dele estar com a sua mão ressequida, mirrada ou atrofiada, dependendo da sua tradição bíblica, da sua versão bíblica, em Marcos capítulo 6. Vai mudar a palavra em si, mas dá em si o contexto de que a sua mão estava paralisada, estava muito feia, ele não poderia movimentar a mão, porque ela paralisou e ficou naquele estado deteriorável. Mas ele está no ambiente de culto. E aquele que expressa o ensino, o ensinador, tem poder para ensinar e tem poder para curar. E como o propósito de Jesus era ensinar, ele chama aquele homem para próximo deles. Ele chama aquele homem para perto deles. Ou seja, ele, pela sua situação, preferivelmente, ele desejou as últimas cadeiras. Mas como o mestre em si estava trazendo o ensino, trouxe-o para próximo deles. Trouxe-o para perto deles. E que lindo! Este homem, que não queria a atenção de ninguém, agora é foco, é alvo do olhar de todos. Esse homem que queria ser o último, não ser observado, só estar ali na sinagoga, ele não queria chamar a atenção de ninguém. Mas Jesus, no seu ensino, dará a ele a oportunidade de que? Ser alvo da atenção de todos. E o mestre é lindo no seu trabalhar. Ele não somente fala, como ele executa. Ele não somente prega, como ele também faz. Ele não somente fala de santidade. Ele vive uma vida de santidade. Ele não só prega sobre cura, ele cura. Ele não só prega sobre milagres, ele opera milagres. Ele não só fala de sinais, prodígios e maravilhas, ele executa tais sinais. Dentre outras, também podemos destacar que ele não somente fala de obediência,
obedecei-vos, obedecei-vos, segui os preceitos. Não, ele também obedece. Ele também exerce obediência à vontade do Pai. Aquele homem, o homem da mão atrofiada, o homem da mão mirrada, era alvo do olhar de todo mundo. Enquanto Jesus exerce o ensino, ele chama o homem para perto. Enquanto os olhos de todos estão focados nos dois ali, que estão na centralidade do foco da atenção de todos, todo mundo olhando para Jesus e olhando para aquele homem. Jesus exerce a pergunta, manifesta a pergunta: é lícito fazer bem no sábado? Ou fazer o mal? É permitido fazer bem no sábado? Pergunta para os fariseus. É permitido fazer o mal no sábado? Pergunta para os fariseus. É permitido salvar alguém no sábado? Ou deixar que esse alguém morra? Pergunta para os fariseus. Porque dizem na palavra do Senhor que Jesus bem sabia o pensamento deles. Se eles estão ali para criticar, que pelo menos dê uma crítica sincera, coesa, correta. Mas eles não sequer responderam à pergunta. Porque em si, quando Jesus pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal? Quando eles meditem na sua consciência, pensam acerca disso, eles olham que no sábado eles praticavam obras más, que no sábado eles transgrediam certa lei, que no sábado eles exigiam dos outros aquilo que eles não cumpriam. Ou seja, é alguém que expressa santidade e exige santidade dos outros, mas não quer viver em santidade. É alguém que exige que os outros se convertam, sendo que ele nem mesmo se converteu ainda. E essa palavra pelo qual nós encontramos se chama hipocrisia. Falar e não fazer, exigir do outro e não praticar. Nós vivemos nos dias pelo qual muitos estão pregando, estão falando, estão anunciando, estão propagando a mensagem do reino. Mas a pergunta é: os tais praticam? O testemunho deles são coeso? São correlatos com aquilo que eles falam, com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles anunciam? Com sua vida? Nós temos alguém que tem autoridade para falar, Jesus, porque ele fazia. Nós temos alguém que tem autoridade para perguntar, porque se questionar a ele, ele estava de acordo com a lei, ele estava de acordo com a vontade do Pai. Nós temos um público que o assiste, mas não pratica, então não tem autoridade para responder. E se respondesse, seria repreendido, porque os tais desobedeciam a lei e o sábado e queriam exigir dos outros o cumprimento da lei do sábado. Mas estamos aqui num propósito de ensino. Jesus ensina e faz. Entenda que para o homem que ele chama, ele não pergunta, ele só chama. Vem, ele veio. Para o homem que ele chama, não tem pergunta alguma. Enquanto Jesus busca que aqueles que criticam ouçam dele alguma resposta, nós temos um homem que perto de Jesus diz a ele novamente: estende a sua mão. Ele estendeu e logo ela foi restaurada, como a outra mão. Que lindo! O Senhor Jesus, no seu exercício de ensino, ele já exerce a cura também no mesmo ambiente. E os críticos ali, propostos para impedir a ação de Deus, não puderam impedir, porque o propósito era maior do que as críticas daqueles fariseus. E agora, para uma conclusão, nós compreendemos que aqueles que criticavam não construíram nada de bom, não edificaram nada de bom naquele cenário, e na sua saída, eles se reúnem com os herodianos, procurando uma forma de matar Jesus. Mas o Jesus que veio para dar vida, operou um milagre na vida desse homem. E como ele sai da sinagoga, o que ele exerce na sinagoga, o que ele faz dentro da sinagoga, ele também faz de fora a fora da sinagoga. Ele vai se aproximando do mar,
A multidão vem até ele, tem enfermo, tem coxo, tem surdo, tem mudo, tem cego. Ele vai lá e opera milagres, sinais e maravilhas. Uma palavra de Deus para o seu coração, neste dia, nesta hora que você recebe esse vídeo. Não deixa que as críticas te parem. Não deixa que os criticadores parem você. Grande é a obra que Deus tem a realizar na sua vida. Creia nisso. Os críticos quiseram parar Jesus, mas o propósito era maior. Os críticos quiseram calar a voz de Jesus, mas o propósito era maior. O propósito tem que ser maior do que as críticas na sua vida. Sim, as críticas podem te desanimar. As críticas podem te angustiar. As críticas podem causar dor na sua alma e na sua vida. Mas tenha certeza, o propósito sendo maior do que a crítica, os frutos continuarão a ser gerados e o nome do Senhor será glorificado em sua vida e através da sua vida. Compreendemos aqui, nessa breve e simples passagem bíblica, que o propósito de quem critica se aproxima de uma realização e ação mortal. Veja que os críticos não param ali. Eles se reúnem e conseguem prender Jesus. Conseguem crucificar Jesus. Conseguem pendurá-lo no madeiro. Mas Jesus, com propósito de vida, Lázaro, vem para fora, ressuscita. O filho da viúva, menino, levanta. A filha de Jairo, menina, a ti te digo, levanta. E assim, eu não vim com o propósito de que vocês vejam e estejam sempre aqui olhando para mim da maneira que eu estou. Eu estou aqui dessa forma, em carne, cumprindo o propósito. Jesus é crucificado. E quando a morte vem até o encontro de Jesus para pegar Jesus, Jesus diz, não, dessa vez não morte. E nunca mais morte. Por quê? Ninguém toma a minha vida. Eu a mesma dou para tornar a tomá-la. Glória a Deus por isso. E aquele que tinha um propósito de vida, o que acontece? É sepultado. O povo chora, o povo lamenta, os discípulos se separam, cada um vai para o seu lugar, Pedro nega, Judas se mata, e nós temos aquele alvoroço todo. Mas ele disse, ao terceiro dia ressuscitarei. E quando chega ao terceiro dia, o nosso Jesus, poderoso para dar vida, ele ressuscita, porque nem a morte tem poder para calar aquele que veio gerar vida. Jesus quer ministrar vida em sua chamada. Jesus quer ministrar vida em seu ministério. Creia, receba essa palavra. Não deixa as críticas pararem você. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima oportunidade, assim querendo o Senhor nosso Deus.